Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeraldo, este é o vídeo de número 25 de estudo do CompSim, The Computer Simulator versão 08.9 Alpha. Neste vídeo nós estudaremos as operações aritméticas no processador Cariri. Bom, mais especificamente, estudaremos as instruções de adição e subtração. O processador Cariri é um processador bastante simples, então ele só vai incluir essas duas operações de adição e subtração, sendo que é possível implementar, a partir da adição e subtração, outras operações como multiplicação e divisão. Tá? Bom, basicamente as operações de adição e subtração são add, que significa addition, ela permite adicionar os valores contidos no acumulador e um valor contido em um determinado endereço de memória. Nós vimos que o processador Cariri é um processador baseado em acumulador, então praticamente em quase todas as operações, todas as instruções, o acumulador ele vai estar envolvido. Bom, da mesma forma, a operação de subtração ela vai ser realizada entre o acumulador e um valor que vai ser buscado na memória em um determinado endereço. Nessas duas operações, o resultado tanto da adição como da subtração fica armazenado no próprio acumulador. Tá? Então, o acumulador, nas operações de adição e subtração, tanto é operando de entrada, ou seja, é um dos elementos, um dos operandos que vai ser utilizado na adição ou na subtração, e também é onde vai ser armazenado o resultado da operação. Tá? A sintaxe de uso é bem simples, semelhante às instruções que a gente viu no vídeo anterior, as instruções de leitura e de escrita em memória. A operação add ela vai ter como parâmetro um endereço de memória, e a instrução sub também, e ambas podem ter um rótulo. Tá? A gente viu no vídeo anterior que os rótulos são utilizados para dar nomes às instruções. Tá? Bom, aqui a gente tem dois exemplos de uso da instrução de soma. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui add var1, eu estou somando o conteúdo apontado pela variável var1 na memória ao acumulador, e o resultado vai ser armazenado no próprio acumulador. Aqui embaixo eu tenho a mesma instrução, só que com o rótulo, o rótulo soma var1. Tá? Bom, aqui embaixo eu tenho também outra forma de utilizar a instrução de adição, onde eu passo diretamente o endereço de memória, lembrando que para endereço de memória eu tenho que utilizar esse arroba antes, para que o montador identifique que se trata do endereço de memória. Tá? Então eu estou somando o acumulador ao que está contido no endereço de memória 10, 10 em hexadecimal. E aqui é a mesma instrução, só que eu tenho 10 em decimal, e um rótulo que é soma em endereço 10. Tá? Bom, do ponto de vista do processador, como a gente tem um endereço do segundo operando na própria instrução, esse endereço ele vai ser copiado para o MAR, no primeiro momento. Como o processador ele sabe que está na fase de execução e que a instrução em execução é a instrução de adição, após copiar o endereço para o MAR, o que é que ele vai fazer? O circuito de controle de acesso à memória ele informa que é uma operação de leitura no barramento de controle, e o endereço no MAR vai ser copiado para o endereço de barramento. Essas informações vão para a memória, e aí a memória devolve o dado solicitado para o processador, que vai ficar armazenado no registrador MBR, que é o registrador de buffer temporário, o registrador de armazenamento temporário de memória. Uma vez que eu tenho um operando no acumulador e um operando no MBR, a operação de adição ela é realizada na unidade lógica aritmética, a ALU, Arithmetic and Logic Unit. Então, se eu tenho os dois parâmetros, eu sei que é uma operação de adição, a unidade de controle do processador vai configurar a ULA, ou a ALU,
para realizar a operação de adição. E aí o que acontece? Ela vai pegar esses dois valores, tanto do acumulador como do MBR, realiza a soma e o resultado é armazenado no próprio acumulador. Tá? Essa é a operação de adição. Bom, a operação de subtração é bem semelhante, né? O que vai mudar em relação à operação de adição é a própria instrução, né? Que é o mnemônico, né? O sub, que representa a instrução de subtração. Então eu estou subtraindo o valor contido na memória apontado por VA1 do acumulador. Então é o valor do acumulador menos o valor de V1, de VA1, né? E o resultado é armazenado no próprio acumulador. Aqui embaixo eu tenho a mesma instrução com rótulos, subtrai VA1, né? Sub VA1. E eu tenho também aqui embaixo outra forma de uso, né, da instrução subtração, utilizando o próprio endereço de memória. Tá? Então sub o valor contido nesse endereço de memória do acumulador e o resultado armazena no próprio acumulador. Tá? E aqui eu tenho a mesma instrução com o rótulo, né, subtrai endereço 10. Tá? Bom, da mesma forma, né, a dinâmica da instrução de subtração é idêntica à de adição. Né? Como eu tenho o endereço do segundo operando, né, da memória, porque o primeiro operando já está no acumulador, então esse endereço é copiado do registrador de instrução para o MAR, né? De novo, né, o processador sabe que está na fase de execução e sabe que a instrução é de subtração. O que é que ele vai fazer? Né? Copia o endereço de memória do MAR no barramento endereço e o circuito de acesso de controle de acesso à memória informa que é uma operação de leitura. A memória, ao receber essas solicitações, ela envia o operando, né, que foi solicitado através do barramento de dados para o processador, que vai ficar armazenado no MBR, que é o registrador de buffer de memória. E aí eu já tenho os dois operandos, né? Eu tenho o primeiro operando no acumulador, tenho o segundo operando no MBR. A unidade de controle sabe que é uma operação de subtração, configura a ULA ou a ALU para realizar uma operação de subtração. E aí sim, o valor contido em MBR vai ser subtraído do acumulador e o resultado vai ser gravado no próprio acumulador. Tá? Então essa é a dinâmica também, né, da execução na operação de subtração. Tem um ponto importante relacionado às operações aritméticas, é o seguinte, dependendo do resultado, né, pode ser que haja alguns eventos que sejam importantes a registrar. Né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está realizando uma operação de subtração e aí o resultado é zero, ou seja, o acumulador vai receber o resultado zero. Tá? Bom, sempre que houver alguma operação aritmética e o resultado for zero, né, existe um registrador especial chamado Status Flag Register, ou seja, um registrador de sinalização de status. Ele vai conter apenas 3 bits, tá? Que é o bit Z, o bit S e o bit O. Tá? O bit Z é 0, o bit S signal, de sinal, sinalização, e o bit O de overflow. Então, sempre que uma operação aritmética resultar num valor zero, ou seja, for armazenado o valor zero no acumulador, esse registrador aqui, o SFR, ele vai ativar a flag de sinalização de zero. Tá? Ele vai informar que o valor que está no acumulador é um valor zero. Tá? Sempre que o resultado de uma operação aritmética, tanto adição como subtração, resultar em um número negativo, né, vai ser sinalizado, ou seja, vai ser setado em 1 o bit S, né, que vai informar que houve aí uma operação que resultou num número negativo. Tá? E sempre que houver um overflow, né, overflow é um estouro, né, é um valor, por exemplo, eu estou somando dois números muito grandes e o resultado dessa soma resultou num número maior do que 16 bits, ou seja, um número que não pode ser representado em 16 bits. Então isso a gente caracteriza como overflow, né, estouro. Né? E aí o overflow tanto pode ser positivo, né, ou seja, se o valor resultante de alguma operação der
um número maior do que 32.767, que é o valor máximo positivo que eu posso representar com 16 bits, ele vai lá e seta em 1 o bit overflow, o bit O, tá? Da mesma forma, se numa determinada operação aritmética resulta num número menor do que menos 32.768, tá? Ele também vai acusar overflow, ou seja, um overflow positivo, né? Ou seja, um número positivo maior do que o máximo positivo, e um overflow negativo, né? Sempre que eu atingir um número menor do que o menor, né? O mínimo negativo, né? No caso aqui do overflow negativo, ele tanto vai setar o bit S quanto o bit O. Por quê? Porque vai ser overflow, ou seja, é um valor menor do que menos 32.768, e também é um número negativo, então ele vai sinaliza também que é um número negativo, tá? Ok, pessoal? Bom, é isso. Até o próximo vídeo.